Pós-acesso do Atlético, conquistando a vaga para a Série A de 2026 e nessa reta final de temporada, já com o dever cumprido, o técnico Odair Hellmann atende a TMC para conversar um pouquinho sobre essa trajetória na temporada e essa missão, como o próprio Odair mesmo disse nos últimos dias. Missão dada é missão cumprida. Odair, obrigada por atender a TMC e conversar com a gente aqui um pouquinho mais sobre essa emoção e esse momento que você viveu de devolver o Atlético à Série A. Primeiro, prazer estar aqui com vocês da TMC. Como eu tinha conversado com o presidente, né, e acabei colocando na entrevista coletiva, missão dada, missão cumprida, e a felicidade é por isso, né, por ter conseguido cumprir o objetivo. A gente sabe quanto é difícil, né, no futebol a gente primeiro fechar as etapas, cumprir as etapas, né, processo de treinador principalmente, né, a gente sabe que o treinador ele tem um cargo suscetível, eu sempre digo que você assina contrato de 3, 4 anos, mas a cada jogo é uma situação, a cada 3 jogos, então fechar esse ciclo foi um prazer, uma honra, uma felicidade muito grande, e é um alívio também, né, por cumprir aquilo que eu vim fazer aqui. Então, todo mundo muito feliz, e aí no final falei isso para o presidente, missão dada, missão cumprida, e que bom que a gente eu possa estar falando isso para o senhor. Odair, como é que você pegou esse Atlético na sua análise e como é que você entrega esse elenco do Atlético pós-acesso, até já pensando e vislumbrando uma temporada do ano que vem? Que tipo de análise você pode fazer para o torcedor nesse sentido? A minha chegada aqui era uma chegada num momento de instabilidade, né? Momento difícil na competição. Eu acho que porque a expectativa de todos, da torcida, do próprio clube, era uma expectativa de que o Atlético fizesse um início de ano no Paranaense, início de brasileiro melhor do que estava acontecendo até então. E quando acontece isso, vem muitos pontos de interrogação, né? Muitas dúvidas, e eu acabo chegando nesse momento. E na minha chegada, eu me lembro até que eu fiquei quase praticamente uma semana no CT, porque aquilo me dava vantagem de estar lá 24 horas por dia dentro do clube, né, para ter o diagnóstico perfeito daquilo que a gente tinha que agir, porque não tinha muito tempo. E eu acho que foi preciso, isso foi muito, muito importante nessa caminhada, a precisão desse diagnóstico de todos, né, claro, meu diagnóstico também, na minha chegada, em 1 ou 2 dias, quando sentamos com o presidente, sentei com o presidente, eu e a comissão, eu acho que a gente ali já pontuou especificamente o que a gente precisava de mudanças a partir daquele momento, né, e eu falei sobre os pilares que a gente conversou na reunião, e esses pilares foram de fundamental importância. Pilares de que eu abordei a mudança de metodologia de parte física, e conversei isso com o presidente, com a direção e com os próprios jogadores na minha apresentação, de que uma mudança de metodologia ela é sempre arriscada, porque ela pode gerar também muitas lesões, situações que naquele momento não era boa para nós, mas eu acreditava no processo, acreditava que a gente fazendo um trabalho com uma metodologia para aquilo que é a ideia de jogo que eu tenho, né, e para aquilo que eu acredito que uma equipe, um grupo de jogadores de futebol precisa para disputar em altíssimo nível, né, nesse aspecto físico. Eu falei para o presidente que era da minha responsabilidade, que eu ia assumir essa responsabilidade com a minha comissão técnica. Abordagem de unidade de comando, né, porque é sempre muito importante essa unidade de comando, você sentar com quem toma as decisões e ali discutir todos os pontos, e a partir do momento que sair da porta para fora botar em prática, mesmo que a tua ideia ou mesmo que a tua opinião naquele momento não seja a vencida, a que venceu naquela conversa. Eu acho que essa é a unidade que eu falo. Muitas vezes a gente não concorda com tudo, mas a gente participa de um grupo e a gente precisa, né, concordar com a opinião decidida e com aquilo que a gente conversou. E isso teve muito em relação à direção, e eu quero agradecer ao presidente, ao Petralha, quero agradecer ao Lara, quero agradecer depois, né, teve a chegada do Freeland, depois dessas reuniões iniciais, e que o clube me deu todo o respaldo
para que eu pudesse, né, seguir, nessas decisões que a gente ali estava tomando, e respaldo esse que colaborou com o terceiro pilar, que eram as contratações, para que a gente pudesse agregar experiência naquele momento. Por quê? Porque a equipe vivia uma estabilidade também psicológica, mental, tanto que estava se refletindo nos jogos dentro de casa, principalmente nos jogos dentro de casa, onde você precisa ter total confiança, e aquela estabilidade gerada entre o externo e o interno estava tirando a confiança dos jogadores, e jogador sem confiança é um jogador com nota mais baixa. E a gente conseguiu, naquele momento, colocar os nomes, colocar as características, e o clube, por todas as condições que o clube tem, que foi criada durante todos esses anos, com organização, com capacidade de investimento, fez os investimentos, e que bom que os investimentos deram retorno, se pagaram, né, com a subida, com o objetivo alcançado. Então, esse foi o diagnóstico, essa foi a abordagem inicial, e a gente encontrou dessa forma, né, uma equipe não com muita confiança, principalmente nos jogos dentro de casa, e com jogadores que não estavam conseguindo render o seu melhor. Então, era uma retomada diária, de jogo a jogo, e a gente foi construindo esse espaço juntos com todos. Você até já falou do presidente Petralha, eu ia te perguntar sobre isso, Odair. Qual a importância da figura do presidente? Como foram as suas conversas com ele, desde o primeiro contato até agora, a conquista do acesso? Eu imagino que tenha sido algo especial, né? Porque o presidente, ele não confia em qualquer um, isso é fato, a gente conhece ele aqui, a gente sabe que são pessoas que ele escolhe a dedo para trabalhar com ele. Como é que foi essa sua convivência com o Petralha até aqui? Assim, eu preciso falar, que bom que tu me fez essa pergunta, porque eu sei que ele é uma pessoa muito criticada, muito cobrada, mas eu tenho que ser honesto, primeiro comigo mesmo, com a minha comissão técnica, que sabe disso também, e que conviveu, e, portanto, tem a mesma visão a respeito disso. E se eu não tivesse, talvez eu ficasse calado, ou desse uma resposta rápida, passava ali, né? E ele também não me deu aumento, então não estou puxando o saco dele, nem preciso, nem ele o meu e nem eu o dele. Mas eu tenho que agradecer a ele muito, porque ele foi muito firme, me deu total autonomia de decisão, me deu total respaldo de decisão. Isso faz muita diferença, e fez diferença no meu trabalho. Quando, por exemplo, eu abordei os nomes para ele mandou seguir em frente. Ele, em nenhum momento, titubeou ou qualquer outra situação, e teve que fazer investimento pesado, e só o Atlético, só o clube organizado por ele tem essa capacidade nesse momento de fazer o investimento que fez, né? A gente sabe e tem essa consciência que, por exemplo, as outras equipes da Série B não teriam capacidade para fazer o investimento que nós fizemos, e esses investimentos deram certo, que bom, que deram certo para nós tecnicamente, que era o que a gente buscava, e também deram certo financeiramente para o clube, que eu tenho certeza que vão dar futuramente. Então, assim, eu quero agradecer ao presidente, faço questão de agradecer, já o fiz pessoalmente, e ele foi uma peça importantíssima, fundamental, nesse processo de diagnóstico, de abordagem dos pilares e de autonomia, para que nós profissionais pudéssemos desenvolver o nosso trabalho. E a todo momento, e vou lembrar apenas de um, para não ficar falando aqui sobre todos os bastidores, porque daria 3 dias. Teve um momento de instabilidade dentro do processo, e o presidente foi ao clube, como ele ia sempre, e foi lá e fez as cobranças que tinha que fazer, como nós fazemos todos os dias, e ele, como presidente, foi lá e fez as cobranças pertinentes que tinham que ser feitas, mas numa cobrança profissional, respeitosa, mas uma cobrança muito objetiva e direta, mas ao mesmo tempo falou e passou uma mensagem ao grupo e aos profissionais que estavam lá, da confiança no trabalho, e que ele tinha certeza que a gente ia conseguir a classificação. Algo falava para ele, no coração dele, que nós íamos conseguir a classificação, e que com certeza continuássemos trabalhando, nos dedicando, nós íamos no final comemorar essa classificação. Então, a mensagem de um comandante nesse momento, ela gera um combustível, uma energia, uma força ainda maior, porque naquele momento de estabilidade, quando o comandante entra em dúvida, e eu estou falando de mim,
Por isso que eu sempre falei, e eu sou assim, sempre falei que eu acreditava, porque o comando precisa estar firme, consistente, com energia, né, e buscar solução. Não adianta ficar, acordar de manhã e ficar chorando e esperando a chuva vir. E o presidente teve essa abordagem, então, assim, ele foi uma peça importantíssima, fundamental nesse processo, nessa classificação, e eu já o agradeci pessoalmente e faço questão de agradecer publicamente, porque também somos muito criticados, cobrados, e devemos ser, pelo posto que temos, pela posição que temos, mas também merecemos os nossos elogios no momento que as coisas acontecem de forma positiva. E ele merece todos esses elogios. Odair, eu sei que treinador não gosta de falar individualmente de jogadores, sempre mais de um coletivo, mas é inevitável a importância, inclusive de atletas que você contribuiu e participou na vinda. Viveiros, Benavides, que agora, né, renova automaticamente esse contrato com a vaga na Série A, o próprio Aguirre, o Carlos Teran. Esse processo, o quanto foi importante, desde que você chegou, detectou que precisava dessas peças, um Viveiros que fez 9 gols, mais gol também na Copa do Brasil. O quanto foi importante você ter essa autonomia de construir essa ideia de reforços e colocar em prática e encaixar tão bem no seu time como foram esses atletas? Não, assim, quero até acrescentar uma situação, por exemplo, o Mendonça, que é um jogador que foi, né, bastante cobrado também, ou em alguns momentos cobrado, mas quero lembrar que o Mendonça, a maioria das vezes, jogou numa função que não é a função do Mendonça. O Mendonça é um atacante, né, de velocidade, com boa capacidade de finalização, onde passou fez gols, tem gols, mas por toda a circunstância, né, de estrutura de time, de ideia de jogo, ele em nenhum momento falou para mim, Daír, eu não quero jogar na minha função. Nem ele e nem nenhum jogador. Todos se colocavam sempre à disposição para ser polivalente e colaborar com a ideia, com a estrutura de jogo. Foi importante, porque agrega também um respeito ao adversário, agrega uma confiança para os jogadores que estão no plantel, em que naquele momento estão sofrendo uma cobrança muito grande, então também tira um peso daqueles que estão, né? E joga o holofote para aqueles que vêm, e aqueles que vêm segurando e ajudando esse processo faz com que os jogadores que estavam sendo mais cobrados dentro do grupo consigam um tempo maior para voltar a dar uma resposta técnica, e foi o que aconteceu. Quando um grupo de jogadores, quando um time de futebol perde a confiança, é muito difícil de você recuperar essa situação de confiança sem resultado, sem um ambiente equilibrado, né? Quando há esse tipo de cobrança, o jogador que é nota 8, nota 7, nota 8,5, ele passa a ser nota 5, nota 4, e isso para o coletivo é muito ruim, para a equipe é muito ruim. Então, acho que foi abordagem em todos os sentidos, junto dessa vinda dos jogadores, também deu um tempo maior para que os jogadores que estavam aqui pudessem recuperar a sua confiança, o seu melhor futebol e contribuir como contribuíram no final e durante toda essa competição para a gente conseguir o objetivo. Odair, a gente que tá aí, eu tô há 8 anos cobrindo o Atlético, a gente já viu a passagem de vários treinadores e essa sua chegada ao Atlético, a gente vê muito mais um clube mais assim intimista, no sentido de aproximar o atleta, até você ser próximo ao atleta, você ter esse cuidado especial com o jogador, o lado ser humano do atleta, que ele não é, né, só uma máquina, só um jogador, tem o ser humano também jogando, né, dentro da equipe, do clube, 24 horas por dia. Como que você encontrou o elenco nesse sentido? Porque a gente aqui do lado de fora, a gente sente uma extrema importância nesse teu trabalho, da sua comissão técnica, de todos, né, da sua comissão que dão atenção aos atletas, diante até de um Atlético fragilizado, atletas que caíram ano passado da A para B, como Zapelli, Esquivel, que ficaram no grupo, João Cruz, enfim. Isso foi importante? Se sentiu que foi importante também, até para você fazer ali uma unidade de trabalho com o seu grupo? Assim, isso não se distancia da parte técnica, tática, física. E vou dizer mais, né? Eu estudo muito, eu ouço muito treinadores muito experientes, campeões pelo mundo, e sempre estou aprendendo, buscando aprendizado. E hoje sempre foi assim, sempre foi, mas hoje muito mais, porque a humanidade está passando por um processo mental muito difícil. As pessoas estão com mais problema de ansiedade, as pessoas estão com mais problema de depressão, as pessoas estão com muito problema psicológico,
né? A sociedade ela está muito rápida, ela está exigindo velocidade demais do ser humano que não para sentar com um amigo, que está no celular o tempo todo. E então assim o mundo está diferente e as pessoas também estão diferentes. A relação humana sempre fez diferença em qualquer ambiente de trabalho, no de vocês, no nosso. E hoje eu acredito muito mais que a relação humana faz e vai fazer, porque ainda no futebol não se conseguiu não se conseguiu chegar ainda num nível de excelência nessas áreas psicológicas, mentais. Eu acho que é o clube que o Atlético está buscando isso, tem as suas áreas, mas ainda tem que buscar um processo de evolução muito grande, de desenvolvimento muito grande, porque assim o ser humano ele tem emoções e qualquer um tem, em qualquer profissão, em qualquer estágio. Ele chora, ele sorri, ele tem dor, né? E antes do jogador de futebol, antes do atleta, tem um ser humano, pai, filho, e que se você não tiver uma capacidade de ouvir, saber entender, em alguns momentos, né, ter uma conversa de pai, de amigo, em outros momentos uma cobrança forte, de botar a verdade na mesa, de ser claro, de olhar um olho no olho e fazer aquela cobrança e dizer, ó, 8 é 8 e não é 8,5 e não é 7,5. Mas para isso você precisa ter uma relação muito de confiança com os atletas e uma relação humana muito grande, essa proximidade. E eu sempre acreditei nisso. Meus trabalhos sempre, um dos pilares do meu trabalho é a relação humana. E eu coloco na minha apresentação de abordagem inicial de um grupo de futebol, de um trabalho novo no futebol, eu coloco os meus pilares e coloco esses pilares que falo de parte tática, de parte de intensidade, de parte de metodologia, dentro da relação humana. Para mim, a relação humana ela vem em primeiro lugar, e eu acabei de ouvir Ancelotti falar sobre isso, acabei de ouvir Bielsa falar sobre isso. Então, assim, acredito, sempre trabalhei isso, vou continuar trabalhando, vou continuar tentando me aprimorar mais, estudar mais sobre isso, para que eu possa sempre ter a melhor relação humana, para depois ter uma relação profissional que eu tenho certeza que ela vai ser muito melhor. E eu acho que você usou isso em um dos momentos mais importantes aí de toda a Série B, Odair, que foi ter que tomar a decisão de trocar seu goleiro. Como é que foi isso? A gente não teve muito tempo ao longo da temporada para falar sobre isso nas entrevistas pós-jogo. Como é que foi esse momento para você? De sentir que você precisava do Santos, mas que você também não poderia se desfazer de um ativo como é o Mikael do clube, de extrema importância. Como é que foi para você gestionar esse momento? Foi sempre uma decisão difícil, tá? Mas foi uma decisão pautada exatamente em tudo isso que eu falei. Eu primeiro conversei com o Santos e depois chamei o Mikael e conversei com o Mikael e disse a verdade ao Mikael. Sentado, olhando no olho do Mikael e conversando e explicando o porquê e qual era a minha intenção e aquilo que eu gostaria que acontecesse a partir daquele momento, eu tomando essa decisão. E respeitaria ele, né, e respeito todos os jogadores, se ele não gostasse da decisão, se ele ficasse triste com a decisão, mas também o coloquei dentro dessa verdade que ele era um profissional do clube e que, como profissional, ele teria que estar à disposição do grupo, à disposição do clube, à disposição de todos nós, para que quando fosse chamado novamente, pudesse mostrar todas as qualidades que tem. Mas sentei com o Mikael e falei de todas as qualidades que ele tem, de tudo que ele representa para o clube e com a pouca idade que tem, e disse a ele que muitas vezes o treinador acaba tomando decisão muito mais pelo contexto do que pela individualidade. E a decisão do Mikael e do Santos tem a parte técnica, tem a parte tática, mas também tem a parte do contexto. Porque eu não posso iniciar um jogo dentro da Arena da Baixada com 4, 5 jogadores sendo vaiados desde o início do jogo. Isso gera uma instabilidade para o restante dos jogadores, gera uma instabilidade para o grupo, gera uma instabilidade para o processo técnico, para o processo tático. E era o que estava acontecendo muitas vezes. Por isso que a equipe também estava com uma falta de confiança e os jogadores não conseguindo colocar o seu melhor dentro de campo. E o Mikael, respeitosamente, profissionalmente, me ouviu, entendeu. Em nenhum momento aqui eu quero fazer questão
o Mikael sempre teve à disposição profissionalmente, continuou trabalhando e esperando a oportunidade dele. E eu tenho certeza que com essa atitude dele, ele evoluiu muito profissionalmente e tenho certeza que ele terá portas abertas, como tem aqui com a gente no Atlético Paranaense, para, de novo, numa outra oportunidade, retomar o seu jogo, retomar a sua posição, retomar a sua possibilidade de jogar, porque tem totais condições para isso. E também em qualquer outra oportunidade que ele for, porque é um amadurecimento também você passar por esse processo. Então, como eu te disse, lado humano, verdade, transparência e decisão clara. É o que eu sempre falo para os jogadores. O treinador comete injustiça às vezes. Eu não sou perfeito, nenhum treinador é. Mas dentro das minhas injustas decisões, eu tento ser o mais justo possível e o mais transparente. E quando você consegue, no dia a dia, mostrar isso, não em palavras, não em conversas, mas de fato, pelas suas decisões, o jogador te respeita. Os jogadores te respeitam. Porque eles sabem que ali é uma decisão para melhorar o grupo e para alcançar o objetivo. Não é nada pessoal contra nenhum jogador e contra ninguém. Odair, a gente já falou bastante de 2025, seu trabalho realizado. Como é que o Odair Hellmann se vê no Atlético em 2026? Depois de muito tempo, o Atlético vira um ano com um treinador, e você está sendo esse treinador. O quanto é importante agora ter esse tempo de respiro, primeiro descansar, depois fazer todo um planejamento para a temporada do ano que vem, e quanto isso pode ser benéfico para iniciar uma temporada e não pegar no meio do caminho como você pegou esse ano? Não, é sempre importante. Eu acho que, como eu falei, nós não começamos do zero. Eu acho que a gente tem, por exemplo, num processo tático, a gente tem uma ideia de estrutura, né, que deu resultado, que potencializou as características dos jogadores que temos e que vão continuar na equipe, que vão continuar no grupo. Eu acho que para o próximo ano a gente tem que evoluir no aspecto tático em relação a buscar variações táticas, a qual nesse ano eu não consegui estabilidade e equilíbrio, por exemplo, quando eu busquei uma troca para uma linha de 4 e a equipe não gerou, nem gerava no treinamento e não conseguiu gerar nos jogos, a não ser quando a gente buscava uma variação, como foi no caso da Ferroviária, que aí tinha que buscar uma variação nesse sentido que a equipe adversária estava defendendo muito em bloco baixo, e aí sim a gente precisava pesos e características diferentes para ter uma área mais forte e mais decisiva. Mas na hora de buscar o equilíbrio dos 90 minutos, a linha de 4 não nos deu essa sustentação, e eu acho que a gente precisa trabalhar para o ano que vem nesse sentido, em busca de variações táticas. Claro que agregando características novas, jogadores novos, né, para que a gente possa também desenvolver e fortalecer essa possibilidade tática. Então, agora é férias, mas que não são férias, né, porque segunda-feira eu fui para o clube, passei o dia todo no clube, terça-feira passei o dia todo no telefone, hoje eu acabei de São Paulo, estou dando entrevista, é trabalho, estou aqui trabalhando, e no telefone o tempo inteiro, porque o que a gente fez foi sentar, colocar os pilares, fazer as abordagens que nós tínhamos que fazer na reunião pós-campeonato. Bom, Odair, a gente sabe que agora, como você disse, é um final de ano de muito descanso, mas também de trabalho, e a gente sabe de toda a sua dedicação que você teve com o Atlético até aí nessa reta final. Falou da sua promessa que você vai cumprir agora. O que o torcedor pode esperar desse final de ano, pensando assim, vislumbrando a mudança de ano de 25 para 26, dentro desse trabalho de vocês, de reconstruir um time agora para a Série A, que a gente sabe que é outro patamar, e de uma perspectiva e expectativa para o ano que vem, como a gente falou, no seu comando, depois de muito tempo o Atlético gira um ano já com um treinador. Primeiro que eu quero agradecer ao torcedor por tudo que fez esse ano pelo clube, por nós, e dizer que vamos em busca de mais no próximo ano, mas com muita humildade e pés no chão, porque a volta para a Série A no primeiro ano sempre é uma volta muito mais difícil, e, né, porque os clubes na Série A, o mercado na Série A está muito inflacionado. Para você buscar jogadores no mercado hoje para a Série A, de nível de Série A, salários exorbitantes, negociações exorbitantes. Então, assim, nós vamos, né, o que eu posso prometer, eu só prometo aquilo que eu posso cumprir. E o que eu posso prometer ao torcedor é muito trabalho, e eu estou trabalhando aqui nas minhas férias e todos os dias, 24 horas por dia. Se eu não apanhar da minha mulher e ela não se separar, porque está em viagem de férias e está no telefone
o tempo inteiro, né? Então, assim, eu procuro períodos do dia para fazer os contatos e olhar, mas estou sempre com celular e computador e vendo o jogador, e vendo possibilidades, e vendo e discutindo as informações e tudo aquilo que chega nesse momento, porque nesse momento é uma loucura. Esse momento do mercado é um momento muito difícil, há muita especulação, há muitas tentativas de colocar nomes e situações que na maioria das vezes não tem a mínima situação interna. Então, assim, então é um momento de todo cuidado, de muito trabalho, para que a gente possa reforçar qualidade, característica, número de jogadores, porque temos que ter um grupo muito coeso em relação à qualidade, porque é o grupo que faz diferença, e a gente está trabalhando para isso. É isso que eu posso prometer ao torcedor. Nós estamos trabalhando com muita seriedade para que a gente seja assertivo, como foi na janela do meio do ano. É fácil? Não é, mas que nós vamos trabalhar com toda a dedicação e competência para que a gente possa fazer todos os acertos em mudanças, nas mudanças que vamos fazer dentro do grupo e dentro desse processo para o ano que vem, para que a gente possa ter um ano abençoado, mas com muita humildade, não adianta gerar expectativa, né? Porque, como eu falei, a expectativa ela é sempre pior, a pior situação, porque às vezes não bate com a realidade e aí gera problema. E aí a gente não consegue bater a expectativa porque não estava preparado, né, para isso. Então, história é história, tamanho de clube é tamanho de clube, mas realidade é realidade. Então, vamos dentro das nossas condições, e eu tenho certeza que a direção, como fez no meio do ano, também nessa janela, vai fazer para que a gente possa fazer as aquisições, né, buscar variação tática, como eu disse, característica, qualidade, porque o ano que vem o patamar é outro, a dificuldade é muito maior e nós temos que nos preparar para isso e estamos nos preparando. Odair, muito obrigada por ter tirado um pouquinho do seu tempo aí nas férias para atender a TMC. A gente deseja um bom final de ano. Sei que em meio ao trabalho, um pouquinho de tentativa de descanso e estaremos juntos aí acompanhando tudo em 2026, essa caminhada do Atlético agora na Série A. Tá bom, eu que agradeço, muito obrigado, parabéns pelo trabalho de vocês todos também. Nem ouvi se me cornetaram muito, mas tá tudo certo. Não dá para deixar uma brincadeira no final, mas quero parabenizar vocês por todo o trabalho e espero que a gente consiga também, o ano que vem, cumprir com todos os propósitos que a gente vai estar planejando agora e vai executar durante esse processo de férias até a apresentação do próximo ano.